Bora lá responder uma pergunta. Eu tenho um vídeo aqui de ciclobenzaprina e perguntaram muito se o cloridrato de ciclobenzaprina dá sono, né? Então, assim, a maioria dos remédios, né, que são relaxantes musculares, que é a classe de medicação que a gente mais usa, pelo menos a gente da neuro, né, e outras situações, a gente utiliza muito para pacientes com quadro de dor lombar, contratura muscular, dor no pescoço, rigidez no pescoço, né? A gente sabe que muitos desses quadros de dores, eles são relacionados à musculatura e não só à coluna, a parte óssea, né? E muitas vezes a gente usa para paciente nesse contexto, né? E muitos desses pacientes, eles reclamam, né, do efeito colateral do remédio ser o sono, né? Então, essas medicações, de modo geral, são remédios que não têm muitos efeitos colaterais, que são remédios seguros, que a gente utiliza com muita frequência, mas vira e mexe a gente tem pacientes que reclamam da questão relacionada ao sono, né? Eu costumo dizer para o paciente de dois efeitos. Um que costuma preocupar menos, muitos desses remédios, eu particularmente tento utilizar ali no período da noite, é quando o paciente reclama, às vezes ele chega cansado do trabalho, ele está com dor, a dor acaba incomodando, ele não dorme bem, e acaba sendo um efeito colateral relativamente benéfico, né? Porque você dá para um paciente que já tem toda essa dificuldade para dormir por causa da dor, por causa do incômodo, o remédio dá um pouco de sono e aí ele dorme. Essa situação, você conversando direitinho com o paciente, você usando à noite, costuma até o paciente gostar, não achar tão ruim, né? O segundo evento, que aí é um pouquinho mais preocupante, pode incomodar o paciente, é que tem pacientes que usam esse remédio à noite e às vezes eles reclamam que no dia seguinte eles têm uma sensação como se tivesse de ressaca. É mais raro esse efeito colateral, né? Seria um efeito um pouco mais prolongado da medicação, né? Tem pessoas que não têm esse efeito colateral, né? Grande parte das pessoas não tem esse efeito colateral do sono, né? E muitas vezes até em quadros mais intensos, né? Você acaba utilizando o remédio até durante o dia. Então não é que o remédio 100% das pessoas que tomam dá sono. É um efeito adverso comum, na bula está lá relatado como um dos mais frequentes do remédio, né? Mas de um modo geral, no contexto que a gente utiliza, não costuma incomodar muito o paciente. E no caso dos pacientes que a gente vai utilizar com a frequência maior, a gente usa até de 12 em 12 horas, você vai explicar e aí ele vai observar. Então, no início, especialmente, quando o paciente começa a utilizar, e se ele utiliza durante o dia, né, ter cuidado, direção, né, dirigir o carro, tudo isso, porque às vezes ele não está acostumado com aquele sono e usa o remédio e sai por algum motivo, não é tão adequado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.